Você a segura todos os dias sem pensar. Um objeto tão simples, tão comum que parece não ter importância. Mas e se eu te dissesse que essa pequena ferramenta já foi símbolo de poder, privilégio e até uma arma de status social? A colher que hoje descansa esquecida na sua gaveta, já dividiu nobres e plebeus, já brilhou em banquetes luxuosos e já foi disputada como um troféu. Esta não é apenas a história de um talher. É a história de como um objeto discreto ajudou a moldar a forma como comemos, convivemos e até como nos enxergamos em sociedade. Bem-vindos à Guerra da Invenção. Você já reparou como a colher está sempre presente, mesmo quando não pensamos nela? Ela está lá, silenciosa, discreta, quase invisível no nosso dia a dia. De manhã, quando você acorda com pressa e mistura o açúcar no café, é a colher que faz esse pequeno ritual funcionar. No almoço, quando a sopa quente chega à mesa, é ela quem conduz o líquido até a boca, sem derramar uma gota. À noite, quando bate aquela vontade de um doce, é a colher que mergulha no pote de sorvete, como se fosse uma chave abrindo um cofre de prazer. É curioso, usamos a colher tantas vezes ao longo do dia que raramente paramos para pensar nela. Ela está na gaveta da cozinha, no bolso da marmita, no balcão da padaria, no bandejão da escola, no hospital, no avião, no restaurante mais sofisticado da cidade. É um objeto tão comum que parece não ter importância. Mas justamente por estar em todos os lugares, ela se tornou invisível. E, no entanto, se você parar para observar, vai perceber que a colher é uma das ferramentas mais íntimas que temos. Pense bem, ela toca diretamente a nossa boca, o nosso alimento, a nossa rotina. Diferente de outros objetos da casa, a colher participa de momentos de cuidado e de afeto. É com ela que uma mãe alimenta o bebê pela primeira vez. É com ela que alguém doente recebe uma sopa quente no hospital. É com ela que dividimos uma sobremesa com alguém querido. A colher é, de certa forma, uma extensão da mão humana. Ela pega, segura, mede, mistura. É tão versátil que se adapta a qualquer situação. Pode ser usada para cozinhar, para servir, para provar, para alimentar. E, mesmo sendo tão simples, ela carrega uma sofisticação escondida, o equilíbrio perfeito entre a concha arredondada, o cabo alongado e a leveza do material. Nada disso é por acaso. Hoje, a colher é tão acessível que você pode comprá-la em qualquer esquina, feita de aço inoxidável, plástico, bambu ou até descartável. Mas essa banalidade esconde um detalhe fascinante, o fato de que, em algum momento da história, possuir uma colher era um privilégio reservado a poucos. O que hoje parece óbvio já foi símbolo de poder. E é justamente essa contradição que torna a colher tão interessante. Ela é, ao mesmo tempo, invisível e indispensável. Um objeto que atravessou séculos, guerras, impérios e revoluções industriais para chegar até a sua gaveta de talheres. Imagine entrar em um grande salão medieval. O teto é alto, iluminado por tochas que lançam sombras dançantes nas paredes de pedra. O cheiro de carne assada, pão recém-saído do forno e vinho forte invade o ar. No centro, uma longa mesa de madeira rústica pesada, sem toalha, apenas a superfície marcada por cortes de faca e manchas de gordura de banquetes passados. Agora, esqueça a ideia de pratos individuais, talheres organizados ou guardanapos dobrados. Na Idade Média, comer era um verdadeiro espetáculo de improviso. O pão, por exemplo, não era só alimento, era também prato. Chamado de tranche, um pedaço grosso de pão servia de base para receber carnes, molhos e caldos. Quando ficava encharcado, era simplesmente comido ou dado aos servos e mendigos que esperavam do lado de fora. As facas eram as únicas ferramentas comuns à mesa, mas não eram talheres como conhecemos hoje. Cada um trazia a sua própria faca, muitas vezes a mesma usada para caçar ou trabalhar. Com ela cortava-se a carne, mas o resto era feito com as mãos. Os dedos mergulhavam em molhos, pedaços de carne eram disputados, e não havia pudor em lamber os dedos ou limpar a boca na manga da roupa. O vinho era servido em grandes jarras, e todos bebiam do mesmo recipiente ou de copos compartilhados. A noção de higiene era completamente diferente da nossa. Comer junto era um ato de convivência, mas também de sobrevivência. Dividir a comida significava reforçar alianças, mostrar generosidade ou poder. E, claro, havia bagunça. Molhos escorriam pela mesa, ossos eram jogados no chão, cães circulavam entre os pés dos convidados esperando restos. O barulho era constante, gargalhadas, discussões, o tilintar das facas contra a madeira, o estalar de ossos quebrados.
Comer era um ato coletivo, caótico e barulhento, muito distante da etiqueta refinada que associamos às refeições de hoje. Nesse cenário, a ausência da colher fazia toda a diferença. Sopas e caldos eram consumidos diretamente do recipiente, inclinando tigelas à boca. Quem tinha habilidade conseguia beber sem se sujar, quem não tinha, deixava escorrer pelo queixo. Era prático, mas nada elegante. E é justamente nesse caos que a colher começa a ganhar espaço. Ela surge como uma promessa de ordem em meio à desordem, de refinamento em meio à brutalidade. Um pequeno objeto que, aos poucos, transformaria a experiência de comer em algo mais civilizado e, principalmente, mais simbólico. Depois do caos das mesas medievais, onde comer era quase um campo de batalha de facas, pães e mãos engorduradas, surge um objeto que mudaria tudo: a colher feita de metais preciosos. Imagine a cena: um grande banquete em um castelo europeu. As tochas iluminam a sala, os músicos tocam discretamente ao fundo, e os nobres se reúnem em torno de uma mesa farta. Entre carnes assadas, caldos e vinhos, algo chama a atenção. Não é a comida, mas sim o brilho metálico que repousa nas mãos da elite. Essas colheres não eram de madeira ou de estanho barato. Eram moldadas em ouro e prata, muitas vezes decoradas com pedras preciosas, brasões de família ou entalhes delicados. Cada colher era quase uma joia, um objeto de ostentação. Mais do que servir para levar sopa à boca, ela servia para anunciar ao mundo: eu tenho riqueza, eu tenho poder, eu pertenço a uma classe superior. Naquele tempo, possuir uma colher de prata era como ter um carro de luxo hoje. Não era apenas sobre utilidade, mas sobre status. Os nobres levavam suas próprias colheres aos banquetes, guardadas em estojos de couro ou veludo, como quem carrega um troféu pessoal. Sentar-se à mesa e exibir sua colher era um ritual de prestígio. E havia também uma crença prática: a prata, além de não enferrujar, tinha propriedades antifúngicas e antibacterianas. Isso reforçava a ideia de que comer com uma colher de prata não era apenas elegante, mas também mais seguro. Enquanto o povo se virava com pedaços de pão ou tigelas improvisadas, a nobreza se protegia, literalmente, com o brilho da prata. Esse contraste criava uma linha invisível entre classes sociais. A colher, tão pequena e aparentemente inofensiva, se transformava em uma arma simbólica. Quem tinha, mostrava poder; quem não tinha, permanecia na sombra da desigualdade. Assim, a colher de metais preciosos não era apenas um utensílio. Era um passaporte social, um objeto que falava mais alto do que palavras. Um detalhe à mesa que podia definir quem era nobre e quem era apenas espectador da riqueza alheia. Antes de continuar, eu percebi que você ainda não deixou o seu like nesse vídeo. Isso é muito importante para que o YouTube mostre esse conteúdo para mais pessoas que gostam de histórias curiosas como essa. Muito antes de castelos, banquetes e colheres de prata brilhando sob a luz das tochas, a humanidade já sentia a necessidade de uma ferramenta simples, algo que ajudasse a levar líquidos e alimentos moles à boca sem derramar tudo pelo caminho. Imagine os primeiros seres humanos, milhares de anos atrás, reunidos em torno de uma fogueira. Eles já dominavam o fogo, já cozinhavam raízes, caldos e sopas rudimentares. Mas havia um problema: como consumir esses líquidos sem se queimar ou desperdiçar? Foi aí que nasceu a primeira colher. No início, ela não era feita de metal. Era a própria natureza que oferecia soluções. Conchas do mar, ocas e arredondadas, serviam perfeitamente para recolher água ou caldo. Pedaços de madeira escavados com pedras afiadas se transformavam em pequenas cavidades para segurar alimento. Ossos de animais polidos pelo uso também eram adaptados. Em algumas culturas, até o marfim foi moldado em formas primitivas de colher. Esses primeiros utensílios eram rústicos, mas funcionais. Não havia preocupação com beleza ou status, apenas com a função: coletar e transportar líquidos. E é justamente dessa função que vem o nome. Em latim, a palavra cochear significa colher de concha. A língua já carregava em si a memória de como tudo começou: a concha natural, transformada em ferramenta. Com o tempo, essas colheres primitivas foram ganhando formas mais elaboradas. Povos antigos como os egípcios, gregos e romanos já produziam colheres de madeira, bronze e até ouro, mas sempre mantendo a essência: uma pequena cavidade arredondada, presa a um cabo, feita para servir de ponte entre o alimento e a boca. É fascinante pensar que, em sua origem, a colher não era um símbolo de luxo, mas sim de engenhosidade humana.
Era a prova de que o ser humano sempre buscou soluções criativas para problemas simples. A partir dessa invenção aparentemente banal, começava uma longa jornada que transformaria a colher em muito mais do que um utensílio, em um símbolo de cultura, poder e identidade social. O século XVII foi uma época de contrastes. Enquanto a Europa fervilhava com guerras, descobertas e transformações culturais, dentro dos salões aristocráticos acontecia uma revolução silenciosa. A ascensão da colher de prata como símbolo de poder. Imagine um banquete em Paris ou Londres. O salão iluminado por candelabros, mesas longas cobertas por toalhas bordadas, pratos fumegantes de caça, sopas espessas e vinhos robustos. Mas, entre todos esses elementos, havia algo que chamava mais atenção do que a comida: o brilho frio e elegante da prata. Naquela época, possuir uma colher de prata era muito mais do que ter um talher. Era um sinal de pertencimento à elite. Ao sentar-se à mesa, exibir sua colher era um gesto de prestígio, quase um cartão de visita social. Esse ritual de exibição transformava a refeição em espetáculo. O tilintar das colheres de prata contra as tigelas era quase uma música de poder. Cada colher carregava histórias. Algumas eram passadas de geração em geração, gravadas com brasões de família, outras eram presentes de casamento ou símbolos de alianças políticas. A colher de prata não era apenas um objeto funcional. Era uma arma simbólica. Quem a possuía mostrava ao mundo que tinha acesso a recursos, refinamento e, acima de tudo, privilégio. Quem não tinha permanecia à margem, excluído desse teatro social. Assim, no século XVII, a colher deixou de ser apenas um utensílio de mesa e se consolidou como um ritual de status. Comer com prata era um ato de distinção, um gesto que separava a nobreza do povo comum. Depois de séculos em que a colher de prata reinava absoluta como símbolo de luxo e privilégio, uma questão começou a se impor: como levar esse objeto tão útil para além dos salões da nobreza? Afinal, a colher já havia provado seu valor. Era prática, higiênica e transformava a refeição em algo mais organizado e civilizado. Mas havia um problema: o preço. Pouquíssimos podiam pagar por uma colher de prata. Para o povo comum, ela era um sonho distante, quase uma peça de museu. Foi então que surgiu a tentativa de popularizar o utensílio. Artesãos e ferreiros começaram a produzir colheres de estanho e de ligas metálicas mais baratas. À primeira vista, parecia a solução perfeita, afinal, o estanho era muito mais acessível do que a prata. Mas a realidade mostrou-se bem diferente. O estanho tinha sérios problemas. Era um metal frágil que se deformava com facilidade. Pior ainda, em contato com certos alimentos, liberava substâncias tóxicas. As colheres de estanho manchavam, entortavam e, em alguns casos, até envenenavam lentamente quem as usava. O que deveria ser um passo rumo à democratização da colher acabou se tornando um desastre de saúde pública. Ainda assim, essa fase foi importante. Ela mostrou que havia uma demanda real: as pessoas queriam colheres. O utensílio já não era visto apenas como símbolo de status, mas como uma ferramenta necessária para o dia a dia. O problema não era a ideia, mas sim o material. Esse impasse abriu caminho para uma nova pergunta: qual seria o metal ideal para tornar a colher acessível, durável e segura para todos? A resposta ainda demoraria a chegar, mas a busca por ela já estava em andamento. Assim, a tentativa frustrada com o estanho não foi um fracasso total. Foi, na verdade, o primeiro passo rumo à democratização da colher. Uma etapa de transição que preparou o terreno para uma das maiores descobertas da engenharia moderna: o aço inoxidável. No início do século XX, a indústria metalúrgica vivia uma corrida contra o tempo. O mundo precisava de ligas mais resistentes, que não enferrujassem facilmente. O ferro era barato e abundante, mas tinha um inimigo implacável: a ferrugem. Bastava um pouco de umidade para que ele se deteriorasse. Para utensílios de cozinha, isso era um desastre. Imagine uma colher que, em poucos dias, já estivesse manchada, áspera e imprópria para o uso. Foi nesse contexto que, em 1913, na Inglaterra, um metalurgista chamado Harry Brearley trabalhava em um laboratório de Sheffield, cidade conhecida pela produção de aço. Sua missão era simples: encontrar uma liga metálica que resistisse melhor ao desgaste dos canos de armas de fogo. Ele não estava pensando em talheres, muito menos em colheres. Brearley começou a testar diferentes combinações de ferro com outros elementos químicos. Em um de seus experimentos, adicionou cromo ao ferro.
O resultado parecia decepcionante, o material não tinha a dureza esperada para armas. Ele deixou de lado algumas amostras quase como sucata e seguiu em frente. Mas, semanas depois, algo chamou sua atenção. Enquanto outras ligas já estavam cobertas de ferrugem, aquelas barras esquecidas permaneciam intactas, brilhando como se fossem novas. O que havia acontecido? Brearley percebeu que havia descoberto, por acaso, uma liga que resistia à corrosão, o aço inoxidável. A combinação de ferro, cromo e, mais tarde, níquel, criava uma camada protetora invisível que impedia a oxidação. Era como se o metal tivesse aprendido a se defender sozinho contra o tempo e a umidade. Essa descoberta foi revolucionária. Pela primeira vez, era possível produzir utensílios duráveis, higiênicos e acessíveis. O aço inoxidável não manchava, não enferrujava e podia ser fabricado em larga escala. Era o material perfeito para democratizar a colher. De repente, aquele objeto que antes era privilégio da nobreza, feito de prata ou ouro, podia ser colocado na gaveta de qualquer família. A colher de aço inoxidável era resistente, barata e universal. A guerra pelo talher perfeito havia encontrado sua vencedora. Depois da descoberta do aço inoxidável, a colher finalmente tinha um material perfeito, resistente, higiênico e acessível. Mas ainda faltava algo essencial. Não bastava que ela fosse durável, era preciso que fosse prática, confortável e padronizada. E é aqui que entra o design industrial. Pense na colher que você tem em casa. Ela parece simples, mas cada curva, cada proporção, cada detalhe foi resultado de séculos de ajustes. Nada está ali por acaso. A concha, ou boa arredondada o suficiente para segurar líquidos sem derramar, mas não tão funda a ponto de dificultar o uso. O formato foi sendo refinado até encontrar o equilíbrio perfeito entre capacidade e praticidade. O pescoço, essa parte estreita que liga a concha ao cabo, é mais importante do que parece. Ele precisa ser fino bastante para dar leveza, mas resistente para não entortar. É o elo que garante firmeza ao movimento. O cabo, longo o suficiente para alcançar o fundo de uma tigela, mas não tão comprido que se torne desajeitado. Seu desenho também foi pensado para ser empilhável, permitindo que dezenas de colheres fossem armazenadas juntas sem ocupar muito espaço. Esse processo de padronização não aconteceu de um dia para o outro. Foi um trabalho lento, feito por artesãos, engenheiros e fabricantes que testavam proporções, materiais e técnicas de produção. Cada detalhe era pensado para tornar a colher não apenas funcional, mas também agradável de segurar. E havia ainda outro desafio: a produção em massa. Com a Revolução Industrial, a colher deixou de ser feita uma a uma manualmente e passou a ser fabricada em grandes quantidades. Isso exigia moldes precisos, máquinas de estampagem e processos de acabamento que garantissem uniformidade. A colher precisava ser idêntica, seja produzida em Londres, Paris ou Nova York. O design industrial transformou a colher em algo mais do que um utensílio, ela se tornou um símbolo de modernidade. Um objeto pensado para todos que unia estética, ergonomia e eficiência. Hoje, quando você segura uma colher, pode não perceber, mas está tocando em um projeto de engenharia refinado ao longo de séculos. Um objeto que parece banal, mas que carrega em si a inteligência coletiva de gerações que buscaram a forma perfeita. Uma vez que a colher ganhou forma estável e material acessível, surgiu uma nova questão: será que uma única colher poderia servir para todas as situações? A resposta foi não. E foi assim que começou a era da especialização. No século XIX e início do XX, com a ascensão da burguesia e o refinamento dos hábitos à mesa, as refeições se tornaram verdadeiros rituais. Cada prato exigia um talher adequado, e a colher passou a se dividir em múltiplas versões, cada uma com um propósito específico. A colher de chá, pequena, delicada, criada para mexer o açúcar no chá ou no café. Mas não só isso, ela também se tornou uma medida padrão. Até hoje, receitas do mundo inteiro usam uma colher de chá como unidade de medida. A colher de sobremesa, um pouco maior, pensada para doces, pudins e mousses. Ela precisava ser elegante, mas também prática, já que a sobremesa era o grande final de qualquer refeição sofisticada. A colher de café, ainda menor que a de chá, feita para caber em xícaras diminutas de café expresso. Um detalhe minúsculo, mas que mostra como a colher acompanhou a cultura do consumo de bebidas. A colher de sopa, robusta com concha mais funda, feita para transportar líquidos quentes sem derramar.
Ela se tornou indispensável em qualquer refeição formal. A colher de sorvete, aqui, a engenharia brilhou. Diferente das outras, precisava ser resistente, capaz de enfrentar a dureza do sorvete congelado sem entortar. Muitas ganharam cabos reforçados e até mecanismos especiais para soltar a bola de sorvete com perfeição. Essa multiplicação de colheres não era apenas funcional, mas também social. Em um jantar elegante, usar a colher errada podia ser visto como falta de educação. A etiqueta ditava regras rígidas, cada colher tinha seu momento, sua função, seu lugar à mesa. Mas, ao mesmo tempo, essa especialização também refletia a evolução da engenharia e do design. Cada tipo de colher era pensado para otimizar a experiência, medir com precisão, resistir à força, transportar líquidos ou simplesmente tornar o ato de comer mais prazeroso. Assim, a colher deixou de ser apenas um utensílio universal e se transformou em uma família de ferramentas, cada uma com sua identidade. E, de certa forma, essa diversidade mostra como a colher acompanhou a própria evolução da sociedade. Quanto mais complexos os hábitos alimentares, mais especializada ela se tornou. Hoje, quando você abre a gaveta da cozinha e pega uma colher, talvez não perceba, mas está segurando um dos instrumentos mais democráticos da história da humanidade. A colher, que já foi privilégio de reis e nobres, agora é um objeto comum, acessível a todos, e mais do que isso, é uma ferramenta de cuidado, saúde e igualdade. Pense nos hospitais. É com uma colher que pacientes debilitados recebem sopas e papas, alimento fácil de engolir, que devolve energia e conforto. A colher é suave, não corta, não machuca. É o talher da delicadeza, usado quando a força já não existe. Nas creches é com uma colher que bebês descobrem o sabor do mundo. Cada colherada de papinha é um passo no aprendizado da vida, um gesto de carinho entre quem alimenta e quem recebe. A colher é, nesse sentido, o primeiro elo entre a criança e a cultura da alimentação. E não para por aí. Em programas de nutrição ao redor do planeta, a colher é símbolo de combate à fome. É ela que distribui arroz, feijão, sopas e mingaus em escolas comunitárias, campos de refugiados e cozinhas solidárias. Uma simples colher pode ser a diferença entre a fome e a sobrevivência. Além disso, a padronização da colher trouxe algo revolucionário: a medida. Uma colher de chá, uma colher de sopa, uma colher de café. Essas pequenas unidades se tornaram universais, permitindo que receitas fossem replicadas em qualquer lugar do mundo. A colher não apenas alimenta, mas também organiza a forma como preparamos e compartilhamos comida. E há ainda um detalhe simbólico: a colher é o talher da inclusão. Enquanto a faca exige habilidade e a garfo pede coordenação, a colher é intuitiva. Qualquer pessoa de qualquer idade pode usá-la. Do bebê ao idoso, do doente ao atleta, todos encontram na colher um instrumento de igualdade à mesa. Assim, a colher deixou de ser uma arma de status e se transformou em algo muito maior, um instrumento universal de nutrição e cuidado humano. Ela democratizou a mesa, aproximou culturas e se tornou parte essencial da vida cotidiana. Quando olhamos para uma colher hoje, é fácil subestimá-la. Afinal, ela está em toda parte, na gaveta da cozinha, no café da esquina, no hospital, na escola, no avião. É tão comum que quase desaparece aos nossos olhos. Mas, por trás dessa simplicidade, existe uma das histórias mais ricas da humanidade. A colher já foi arma de status social, feita de ouro e prata para separar nobres de plebeus. Já foi símbolo de poder, exibida em banquetes como um troféu. Já foi experimento científico, moldada em ligas que falharam até que o aço inoxidável surgisse por acaso. Já foi projeto de engenharia, refinada em cada curva, cada proporção, até se tornar ergonômica, prática e universal. E, no fim, ela venceu. Não pela ostentação, mas pela discrição. A colher não chama atenção, não brilha como um diamante, não impressiona como uma espada. Mas é justamente essa humildade que a torna tão poderosa. Ela está presente nos momentos mais íntimos da vida, na primeira papinha de um bebê, na sopa que conforta um doente, no café compartilhado entre amigos, no sorvete que adoça uma noite comum. A colher é a prova de que as maiores revoluções não precisam ser barulhentas. Às vezes, a verdadeira inovação está escondida em objetos pequenos, silenciosos, que atravessam séculos sem perder sua relevância. Ela nos lembra que o progresso humano não se mede apenas em grandes invenções como motores, aviões ou computadores.
Também se mede em detalhes discretos, como a curva perfeita de uma concha de metal que, de tão bem pensada, se tornou invisível. No fundo, a colher é mais do que um utensílio. É um símbolo da engenhosidade humana, da capacidade de transformar necessidades simples em soluções duradouras. Um lembrete de que, muitas vezes, aquilo que parece banal é justamente o que sustenta a vida cotidiana. E talvez seja por isso que a colher seja tão fascinante, porque ela nos mostra que a verdadeira grandeza pode estar escondida nas coisas mais simples. Se você chegou até aqui é porque essa história te prendeu. Então se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda tem muitas outras batalhas da invenção para a gente desvendar juntos.